Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando aqui dentro da plataforma do Professor Global, a Rádio Professor Global, e nesse período, né, de afastamento das instituições, está se chamando, né, Rádio Quarentena. E a ideia aqui é nós fazermos uma série de conversas, né, começando hoje, talvez umas três conversas ou 4 encontros, né, na faixa dos 50 minutos, para discutir uma coisa que é atual, é um assunto de ponta, um assunto de fronteira, de pesquisa, mas que está ligado à ação do físico e que é um curso que a gente já começa a ver, na verdade, no início da graduação, no ciclo básico mesmo, que é o curso de Teoria Eletromagnética, também chamado de Eletromagnetismo. A gente vê em várias fases, né? Vê na fase inicial, lá no ciclo básico, a introdução à eletricidade e ao magnetismo, depois vê uma introdução ao eletromagnetismo, né, com uma reunião das equações da eletricidade e do magnetismo através das equações de Maxwell. Mais à frente vai-se para um curso um pouco mais avançado na graduação e em seguida, na pós-graduação, aqui no Brasil, ainda se insiste de dar o curso de eletromagnetismo, que é um curso muito importante, é um curso muito estruturante na formação de um físico, mas, na minha visão, pelo menos, esse curso poderia ter o seu programa modificado, sobretudo na pós-graduação. Insiste-se muito na pós-graduação em fazer um curso de eletromagnetismo em cima do que já se estudou, acrescentando pouca coisa nova e talvez insistindo um pouco mais nos métodos matemáticos. Um dos livros padrão, né, quase que um ritual iniciático na nossa pós-graduação, é o livro do Jackson, que é um livro antigo, da década de 60, eu acho que a primeira edição dele foi em 1962, houve alguns pequenos acréscimos ao longo, no final, né, das últimas décadas do século passado, década de 70, década de 80, mas ainda é um livro que é formativo no sentido de que ele é uma repetição bastante aprofundada dos cursos de graduação, mas ele não cobre uma série de desenvolvimentos que vem acontecendo mais recentemente no eletromagnetismo, sobretudo nos últimos, eu diria, 30 anos, a partir da década de 90, depois que houve a explosão, o boom da supercondutividade a temperatura finita, né, dos high-TC superconductors, e também mais recentemente com os grandes lasers, né, os lasers superpotentes que vêm sendo construídos e que vão começar a testar propriedades muito interessantes da luz e do próprio vácuo quântico. Então, a ideia aqui é a gente se posicionar para trazer uma reflexão e uma apresentação geral, sobretudo para os estudantes que estão iniciando, que estão ainda em graduação ou que estão em início de pós-graduação. Vamos dizer, o público-alvo é basicamente esse público, para mostrar muitos caminhos que a gente pode seguir para estudar a teoria eletromagnética. Claro que o paradigma da teoria eletromagnética são as equações de Maxwell, que funcionam muito bem dentro de uma amplitude, né, de frequências, dentro de uma amplitude de fenômenos. Mas as equações de Maxwell não são suficientes para descrever uma série de fenômenos novos. Por exemplo, a própria supercondutividade, para ser descrita, precisamos acrescentar termos nas equações de Maxwell. Depois, mais recentemente, a possibilidade de efeitos não lineares, né, devido a se estar trabalhando com ondas altamente intensas, radiação eletromagnética muito intensa, e também o eletromagnetismo, hoje, né, a concepção do modelo padrão, ela não é uma teoria isolada. Quer dizer, a gente faz um recorte do eletromagnetismo, é um recorte idealizado, a gente isola o eletromagnetismo das demais interações e estuda só o eletromagnetismo. Mas a gente tem que pensar que o eletromagnetismo é uma interação do modelo padrão. Então, nós temos o eletromagnetismo unificado com as interações nucleares fracas, que é o que a gente chama de teoria eletrofraca, ou modelo eletrofraco, ou chamada também teoria de Salam, Glashow, Weinberg, ou também de teoria SO2 Cross 1. E depois, essa teoria eletrofraca, ela está ligada também à teoria das interações fortes, que é a QCD, e
essas três interações conectadas formam um modelo padrão, que nos dão uma compreensão de como essas três interações diferentes podem ter uma origem em comum. Então a pergunta que nós nos fazemos hoje, né, com os testes de alta precisão que nós temos do eletromagnetismo e testes de precisão que nós temos das interações nucleares fracas, a pergunta que se faz é: até que ponto nós podemos realmente dissociar o eletromagnetismo das demais interações? Essa dissociação seria uma dissociação apenas de caráter disciplinar, então, aprender efeitos do eletromagnetismo isoladamente? Sim, é um primeiro momento. E isso tem nos ensinado muita coisa. Basta ver o livro do Jackson, que é um livro todo feito em cima das equações de Maxwell, e depois ele subsidia também as equações de Maxwell com as equações da magneto-hidrodinâmica, que aí tem termos novos, tem não linearidade. Então, vamos pensar que nós estamos interessados em olhar o eletromagnetismo dentro de novas tendências. Nós temos hoje um modelo padrão bem estabelecido, mas nós falamos muito de uma física além do modelo padrão. E a pergunta é: o eletromagnetismo, na sua forma mais tradicional, através das equações de Maxwell, que modificações, né, que termos novos, que efeitos novos a gente pode incorporar às equações de Maxwell para descrever fenômenos que o eletromagnetismo, tal qual descrito pelas equações de Maxwell, não consegue dar conta.